Olá, pessoal. A nossa aula de hoje é sobre comitê de ética. Como que nós colocamos um projeto para ser submetido no comitê de ética? E quais são os projetos, quais são as pesquisas que necessitam ser passadas pelo comitê de ética? Eu me chamo Eliane Maziero, sou enfermeira, doutora em enfermagem pela Universidade Federal do Paraná, e a minha área de atuação é na segurança do paciente. Também faço parte do Comitê de Ética da CESA, aqui no estado do Paraná, e com isso trago um pouco da minha experiência e do conhecimento para colocar para vocês o que é necessário para se iniciar um projeto, para se fazer pesquisa e para que ela tenha validade, para que você não se perca depois. Então, por que as pesquisas precisam passar por um comitê de ética? Por que existe isso no Brasil? Né? E por que nós precisamos disso para podermos alavancar as nossas pesquisas, dar continuidade, ter os nossos resultados e tudo mais de uma forma legítima? Então, vamos lá. Primeira coisa é que existe legislação. Então, nós temos a Resolução 466 de 2012, que ela diz respeito às diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos. Então, as pesquisas com seres humanos seguem a Resolução 466. Algumas pessoas às vezes confundem e querem submeter um trabalho, alguma coisa, ou um artigo na revista, que nós também somos editora, utilizando a Resolução 510. A Resolução 510 de 2016 dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em ciências humanas e sociais, cujos procedimentos metodológicos envolvam a utilização de dados diretamente obtidos com os participantes ou de informações identificáveis ou que possam acarretar riscos maiores que os existentes na vida cotidiana. Ou seja, elas são aquelas pesquisas de rua, aquelas pesquisas do IBGE, tá? Pesquisas de opinião pública, são outras pesquisas, não são as nossas pesquisas aqui do nosso grupo de estudo, onde nós trabalhamos com os seres humanos. Também nós temos a Resolução 580 de 2018, que ela regulamenta o disposto no item 13 da Resolução 466, que estabelece que as especificidades éticas das pesquisas de interesse estratégico para o SUS serão contempladas em resolução específica e da outras providências. Então é interessante também, como nós aqui somos da secretaria, alguns sim, outros não, ok? Alguns são de atividades privadas, mas muitos são da atividades da Secretaria de Saúde e muitos, mesmo sendo da iniciativa privada, são instituições que prestam serviços ao SUS. Então, é interessante que leiam também a Resolução 580. A Resolução 441 de 2011 aprova as diretrizes para análise ética de projeto de pesquisa que envolvam armazenamento de material biológico humano ou o uso de material armazenado em pesquisas anteriores. Muito importante para quem faz pesquisas nos hemocentros, bancos de sangue, pesquisas com materiais biológicos. Então, é muito importante ler a Resolução 441. E a Carta Circular 166 de 2018, que esclarece sobre a tramitação de relato de caso, que também tem essa Carta Circular específica, que traz alguns detalhes sobre relato de caso. As pesquisas com seres humanos, elas podem ser um estudo de caso, um relato de caso, relato de experiência, pesquisa de campo, pesquisa documental, um estudo clínico. O estudo de caso ou relato de caso é aquele caso específico que aconteceu com o paciente, com um fato, com algo ali, onde vai-se então fazer um estudo, embasado logicamente, né, cientificamente, e colocar aquilo que aconteceu, seja resultado bom ou ruim, geralmente que tenha algum benefício para a ciência. A diferença no estudo de caso é que ele é o único projeto que pode ser passado pelo Comitê de Ética após ele ter acontecido.
Ninguém vai submeter um estudo de caso um caso que não acontece. Né? Então, assim, aconteceu lá que eu vou relatar um caso de lesão por pressão, que o tratamento deu certo, né? Quais foram as circunstâncias, o porquê, se infectou, se não infectou. Estou dando alguns apontamentos aqui, tá? E aí, este sim pode passar já pronto para o comitê de ética, inclusive com a anuência do participante, no caso, o portador do caso, né? Então, o paciente ali, ou familiar, se foi a óbito ou tudo mais. Sempre tem que ter o termo de consentimento livre esclarecido. Quando que nós abrimos mão disso? É quando todas as tentativas foram esgotadas e não conseguiu-se. Então, assim, um caso muito importante de uma cirurgia inédita que deu certo, um procedimento que deu certo, algo que deu muito certo, mas que vocês perderam o contato com esse paciente, vocês não conseguem encontrar, tentaram de todas as formas, telefone, e-mail, sinal de fumaça, não conseguiram. Mas a pesquisa é importante para o desenvolvimento da ciência. Então, se passa pelo comitê de ética e aí vai ser julgado ou não, vai ser julgado se há necessidade ou não, ou se pode ser aberto mão do termo de consentimento. Tá? Mas, a priori, sempre tem que ter o termo de consentimento. Relato de experiência. Relato de experiência é um outro tipo de pesquisa que gera muitas dúvidas e muitos embates. Por quê? Muitas pessoas acham que por ser um relato de experiência não precisa passar pelo comitê de ética. Precisa. Tá? Ninguém vai relatar uma experiência sozinha. Eu não vou relatar que eu estava embaixo de uma árvore e fiquei lá esperando a maçã cair na minha cabeça e a maçã caiu pela gravidade, e etc, etc, e eu desenvolvi a fórmula mágica lá da física. Não, né? Se eu fosse fazer um relato de experiência, eu acho que 99,9% é com um paciente, com um produto, em uma instituição, instituir um protocolo numa instituição, desenvolvi um protocolo, analisei um protocolo, ou caso mesmo, um relato com um paciente. Por quê? As pessoas pensam assim que, o relato é com o paciente, preciso de comitê de ética, beleza. Preciso de termo de consentimento. Mas se não tem paciente, é documental, é sobre camas que quebraram, que estão com as rodas tortas e podem provocar queda, aí acham que não precisa. Não, precisa passar pelo comitê de ética, porque a instituição, o local onde você está fazendo pesquisa, também é considerado o participante. Tá? Ela tem um nome, ela tem diretorias, ela tem pessoas por trás ali que respondem por ela. Então, eu não posso lá relatar que, vamos dar um exemplo, que todas as camas estavam com suas grades quebradas, porém foi feita uma pesquisa e uma intervenção, e devido a quedas foi feita análise de causa raiz e viu que o problema estava sendo na manutenção, no tipo de solda que não estava segurando. Nossa, né? Não fiz nada com um paciente, nada com um ser humano, mas eu estou expondo uma instituição, eu estou expondo uma diretoria, eu estou expondo um corpo de gerência, ok? Então, precisa passar pelo comitê de ética. Pesquisa de campo não precisa nem falar, né? Pesquisa de campo é aquela pesquisa que eu vou fazer realmente com participantes e tudo mais, isso, né? Não há sombra de dúvidas que precisa sim passar pelo comitê de ética. Pesquisa documental, a mesma coisa. Vou fazer pesquisa em prontuário. Precisa passar pelo comitê de ética. Tá? Não que eu vá pegar o termo de consentimento livre esclarecido de cada pessoa do comitê de ética, aí, de cada pessoa da pesquisa, que está ali no prontuário, né, no meu arquivo. Porém, eu preciso sim passar pelo comitê de ética. Estudo clínico, como a gente falou ali da pesquisa de campo, é óbvio que tem que passar pelo comitê de ética, né? Porque geralmente o estudo clínico vai ser feito com pessoas, né? No nosso caso, pessoas. Existem as pesquisas com animais, mas não é o nosso caso aqui. O comitê de ética, então, aqui no Paraná, da CESA, ele está aí, então, a página dele, vocês acessarem lá, digitem no Google CEP HT CESA, que já vai aparecer lá o comitê.
O CEP não é do HT, tá, gente? Às vezes as pessoas pensam, o CEP é do HT, por que eu tenho que passar por lá se eu não estou fazendo pesquisa no HT? Não, ele é da CESA, porém ele está ali vinculado ao Centro de Estudos do HT. Então, por isso que nós, ficou, né, essa denominação ali, CEP HT CESA. As nossas reuniões no Comitê de Ética, elas acontecem toda segunda quinta-feira de cada mês. Tá? Então, toda segunda-feira de cada mês, os projetos eles são apresentados pelos relatores e aí a comissão, né, formada por vários profissionais, que faz a análise. Tá? Para passar passar pelo comitê numa segunda quinta-feira do mês, é óbvio que tem que ser submetido antes disso. Então, nós sempre aconselhamos que de 15 até mais 20 dias antes, ele seja submetido para que ele seja passado, né? Porque quando ele é submetido, ainda demora uns dias para entrar no sistema do CEP, aqui do CEP HT, tá? Porque primeiro você vai submeter lá na Plataforma Brasil. A Plataforma Brasil é que vai direcionar o seu trabalho para o CEP HT CESA ou qualquer outro CEP ali que seja pertinente ao seu trabalho. Só depois é que cai ali no CEP, o secretário vai demandar ali sobre as documentações, fazer aquela análise inicial, e após a análise disso, ele vai distribuir para um relator. Esse relator vai aceitar a relatoria, desde que não haja conflito de interesse, e aí vai, né, fazer a relatoria do projeto, e nessa segunda quinta-feira do mês, então, é passado o projeto em comitê. Qual que é o fluxo, então, de tramitação de um projeto de pesquisa? Primeira coisa é submeter o projeto na Plataforma Brasil. Tá? Então, tem que acessar a Plataforma Brasil, tem um checklist lá de documentos, e submeter o trabalho na Plataforma Brasil. Tá? Tem todas as regras lá, os documentos que são necessários para que ele seja submetido. Muito importante, a pessoa que vai submeter o trabalho, o pesquisador e os seus pesquisadores auxiliares necessitam ter o currículo Lattes. Tá? Então, antes de começar qualquer coisa, verifique se vocês têm o currículo Lattes. Se o currículo Lattes de vocês está atualizado, eu sugiro que sempre entrem a atualizar. Coloquem lá a sua formação, os cursos que vocês fazem. Não demora muito. Tá? Se vocês, né, no caso de pessoal que está aí na área acadêmica, são bancas de algum mestrado, doutorado, dissertação, conclusão de curso, conclusão de residência, de especialização, cursos que fazem, palestras que ministram, coloquem lá, atualizem seu currículo Lattes. Então, tem que ter currículo Lattes para submeter um trabalho na Plataforma Brasil. A Plataforma Brasil, então, direciona para o CEP, né, como eu já falei no slide anterior. O CEP faz ali a análise documental. Se tiver alguma coisa em relação a documentos que não esteja certa, comunica-se com o pesquisador. Os documentos, tudo estando certo ali numa primeira análise, então é passado a um relator. É escolhido um relator designado. O relator vai receber uma notificação, vai aceitar ou recusar, né? Ele recusa se ele não estiver disponível, não está no Brasil, está de férias, está de licença médica ou se há conflito de interesse. Tá? E aí ele vai passar pela reunião do CEP. Tá? Vai passar pela reunião do Comitê de Ética. Se ele for aprovado, você pode iniciar sua pesquisa. Se houver pendências, então tem que atender as pendências do CEP para que na próxima reunião ele seja então aprovado. E se ele não for aprovado, o pesquisador vai ser notificado e não tem, vai ter que submeter de volta ou, né, desistir do projeto, fazer outra coisa. Tá? As pendências, quando são poucas, algum mínimo detalhe ali, muitas das vezes não precisa passar pela próxima reunião do comitê. O relator, o pesquisador faz ali, né, as adequações, o relator é notificado que foi feitas as adequações, analisa, se estiver tudo certo, já passa para o coordenador do comitê, que já aprova também o projeto, quando são coisas mínimas que não tenha óbices éticos. Às vezes algum detalhe, alguma adequação de cronograma, alguma adequação no orçamento mínimo, algo que não tenha implicações éticas. Então há um checklist lá no site, né, com os documentos necessários para a submissão de um projeto de pesquisa.
Então, o importante ali, tem que ter a folha de rosto preenchida e assinada, tá? Pela instituição onde vocês fazem a pesquisa. Termo de consentimento, de compromisso da equipe de pesquisa, então todos da equipe devem assinar. Um projeto completo, tá? Então ali no site tem os itens que devem compor um projeto de pesquisa. O termo de consentimento livre esclarecido e a dispensa do termo, se for o caso. Vou fazer uma pesquisa documental em prontuário, eu peço então a dispensa do termo de consentimento livre esclarecido. O termo de assentimento livre esclarecido, que é o TALE, é para, se na sua amostra ali, né, os seus participantes envolverem crianças ou adolescentes, tá? Então, tem o termo de assentimento que eles assinam. E o termo de anuência institucional, onde a pesquisa será feita. Importante ressaltar que não basta somente o termo da anuência institucional, mas, por exemplo, um hospital de grande porte e eu vou fazer a pesquisa na UTI neonatal desse hospital. Não basta o diretor do hospital dar anuência de que ele concorda que a pesquisa será feita, mas ele não comunicou a UTI neonatal, a coordenação dessa UTI não sabe da pesquisa, a direção de enfermagem não sabe dessa pesquisa, CCH não sabe dessa pesquisa, e de repente me surgem lá 5 pesquisadores que dizem que tem o aval do diretor do hospital e que eles podem fazer a pesquisa dentro de uma UTI, seja neonatal, seja UTI adulto, um centro cirúrgico, né? Eu falo assim, dou esses exemplos porque são setores ali na assistência que eles não comportam, até por legislação, muitas pessoas transitando lá dentro. Então, o dono do lugar tem que saber também. Eu vou fazer pesquisas em dados lá na Secretaria de Estado. Vou lá na Vigilância Epidemiológica e vou fazer pesquisa. Não basta só a direção de saúde, a direção de vigilância sanitária, o diretor-geral da CESA assinar que autoriza. Tem que também a pessoa que está lá envolvida no final do projeto, lá, os dados da vigilância sanitária, da vigilância epidemiológica, dados restritos, que não são dados públicos, e que a pessoa ali, né, vai ter que dispensar a senha dela, muitas vezes, sentar com você no computador, proteger os dados dos usuários, dos pacientes. Tá? Então, é necessário também que nesse termo de anuência institucional esteja também a anuência da chefia do local ali, onde realmente a pesquisa irá acontecer. Ok? É importante também lembrar que quando eu vou fazer pesquisas em prontuários, pesquisas de dados, prontuários não, me desculpem, quando eu vou pesquisa de dados, esses dados públicos, dados abertos, eu digito lá no DataSUS, na Anvisa, dados abertos, dados públicos, eu não preciso de termo de consentimento. Porém, lá dentro do DataSUS existem determinados itens, né, ou algum site ali da Anvisa, Sinannet, algo assim, que são dados específicos da vigilância sanitária, da vigilância epidemiológica, que uma pessoa tem a senha para entrar. Então, esses dados não são públicos, eles estão abertos a um determinado público que tem senha. Quando eu falo que os dados são públicos, é qualquer pessoa, meu marido entrar aqui e acessar, meu filho, que é engenheiro, entrar aqui e acessar, qualquer outra pessoa, a pessoa que trabalha aí na sua casa, te ajuda aí no celular aí, a entrar e acessar, isso é dados públicos. Tá? Aqueles dados que eu preciso da senha de alguém para eu relatar os dados ali, esses dados não são públicos. Então, orientações, né, para o prosseguimento da pesquisa. Após a aprovação no Comitê de Ética, então, enviar na plataforma Brasil ali, né, a notificação do início das coletas de dados, o fim da coleta de dados, os relatórios parciais, né, semestrais, se for o caso. Às vezes tem pesquisas que são curtas, mas tem pesquisa de doutorado, duram 5 anos, pesquisas com 7 anos, pesquisa aí com 10 anos, né? Então, tem que parcialmente, ali, semestralmente, apresentar os relatórios. O relatório final, né, quando nós terminamos a pesquisa, tem que apresentar um relatório final, com o resultado da pesquisa, inclusive, dizendo se foi apresentados artigos, anais, tá? E também, isso são notificações.
E tem as emendas. Estou fazendo uma determinada pesquisa, coloquei ali que serão 200 pacientes, mas de repente eu vi que tem mais, né? Eu posso abranger 400 participantes, então eu faço uma emenda. Ah, apareceu um item a mais que eu não estava esperando. Ah, pessoas, né, com 18 anos, com fratura de fêmur, e agora surgiu mais lá uma lesão no algo assim. Tô ilustrando, tá? Faz emenda. Ah, entrou um pesquisador a mais, uma pesquisa grande, um pesquisador a mais, ou tal pesquisador saiu, ou teve alteração no cronograma. Faz-se emenda. Outra peculiaridade bastante importante para se iniciar a pesquisa é se estou fazendo uma pesquisa numa universidade. Vou dar assim meu exemplo, tá? Faço a pesquisa ali na Universidade Federal do Paraná como doutoranda. Tá? A minha pesquisa foi realizada em todos os hospitais da CESA, unidades próprias da CESA, que tinham UTI neonatal. Então, acredito que foi 6 hospitais, 5, não lembro. Ok? Eu tinha que passar primeiro o projeto pelo Comitê de Ética da Universidade Federal do Paraná, tá? E depois pelo Comitê aí, HT-CESA. Isso tudo a plataforma Brasil faz. Você vai colocar lá que a instituição proponente é a Universidade Federal do Paraná e a instituição coparticipante é a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná. Então, primeiramente, a plataforma vai direcionar para o Comitê de Ética da Universidade Federal do Paraná e aí vai submeter lá. Tá? Você vai submeter o teu trabalho lá, ou vai ter as reuniões do comitê lá da universidade, eles vão julgar, se aprovar, aprovou, ok? Se não aprovar, tiver pendências, você vai ter que resolver. Porém, aprovou não quer dizer que você pode começar o trabalho, porque a sua coleta de dados é nas unidades próprias da CESA. Então, eu tive que esperar o projeto passar também pelo CEP da CESA e ser aprovado para aí eu iniciar a minha pesquisa. Então, é muito importante isso, sabe? Às vezes você vai ver lá uma notificação que foi aprovado pela... estou fazendo na Universidade Positivo, estou fazendo na Unibrasil, estou fazendo em qualquer outra universidade aqui da cidade, em qualquer outra faculdade, estou fazendo a minha pesquisa ali, foi aprovada, não posso começar a pesquisa sem que o CEP da instituição coparticipante, no caso aqui, se for instituições aqui da Secretaria de Saúde, né, aprove. Tá? Então, ficar bem atento a isso também. A orientação para respostas e pendências. Então, se houver alguma pendência no projeto, enviar via Plataforma Brasil, via emenda ali, né, a carta explicando as alterações realizadas em resposta aos questionamentos do CEP. Então, tem um modelo lá no site do CEP, onde tem esse modelo de carta-resposta. Então, o cronograma está errado. Então, de acordo com o colocado cronograma onde se lia assim, agora passa a se ler assim. Ok? Tem que ter essa carta, que fica, inclusive, mais fácil para o relator analisar essas pendências, se elas foram ou não atendidas. Os modelos de documentos, então, que são necessários, né, para passar um projeto. Tem que ter o projeto de pesquisa, tá? Que a gente chama de projeto brochura, né? O projeto como um todo. Termo de consentimento livre esclarecido, o termo de assentimento livre esclarecido, a dispensa do termo de consentimento livre esclarecido, se for o caso, o termo de compromisso da equipe de pesquisa, o termo de anuência institucional, e como eu falei para vocês, não é só do diretor da instituição, mas também daquele lá da ponta, onde a pesquisa vai ser realizada, relatório da pesquisa, carta para emenda e notificação de início e término de coleta de dados. Recomendações importantes. Não coloquem os carros na frente dos bois. Eu sempre falo isso. Ou seja, não inicie pesquisa sem antes passar pelo comitê de ética. Porque você não vai poder usar esses dados. Você só pode coletar os dados após passar pelo comitê de ética.
Então não adianta você começar antes, né? Ir lá, coletar, fazer análise dos pacientes, dos participantes, entrevistas e tudo mais, né? As entrevistas têm que ter data, tem que ter assinatura, né? E a pesquisa nem foi aprovada. Então você não vai poder usar, tá? Então, porque vai ter que estar ali no cronograma, né? Ah, submetido ao CEP, tal dia. Início da coleta, tal dia. Tá? Como já falei, né, tem que ter o consentimento livre esclarecido, o TALE, cronograma é muito importante, então veja ali o cronograma, comece desde ali da discussão da pesquisa com o seu orientador ou com o grupo de pesquisa, revisão de literatura, essas coisas podem acontecer, lógico, antes da passagem do comitê de ética, mas aí, submissão ao comitê de ética e aí depois, coleta de dados, análise dos dados, exposição dos dados, divulgação dos dados, publicação dos dados, final da pesquisa, ok? Orçamento, gente, é importante. O que isso tem a ver com ética? Tem a ver com ética, sim. Né? Tem orçamentos caros, caríssimos, né? Estudos clínicos, estudos com medicamentos que são caros, envolve dinheiro, envolve grandes instituições, mas aqueles feitos aqui nos nossos âmbitos, das secretarias mesmo, dos hospitais, eles também precisam de orçamento, né? Nossos hospitais são do SUS, né? E eu não posso onerar o SUS com a minha pesquisa. Então eu tenho que colocar ali quanto que custa o papel sulfite, quanto que custam as impressões, se eu estou gastando com transporte, se eu vou convidar participantes para ir em reuniões que são fora do seu cotidiano, não é no dia da reunião que ele vai lá do hiperdia, do hipertenso, da reunião ali com o CAPES, dias extras que esse participante não estaria indo à unidade de saúde, não estaria indo a um hospital, tenho que pagar a sua passagem, tenho que custear a sua alimentação, ok? Então, o orçamento, ele é um item importante, tá? Quem vai fazer, quem vai pagar, tá? Se for relato de caso, como eu já falei, né, verificar se a pessoa está acessível, né, o consentimento, já passar pelo comitê com o consentimento assinado, né, e somente em última instância mesmo é que não se pega a assinatura desse participante ou do seu responsável. Tá? É só naquela questão mesmo, como eu já falei anteriormente, que a pesquisa seja realmente de importância para a ciência e nós não conseguimos de forma alguma contactar o nosso participante. Relato de experiência, como eu falei, necessita sim passar, então estou implementando um programa no hospital com determinados pacientes ou protocolos e vou ver os resultados desse protocolo e tudo mais. Tem que passar porque estou denominando uma instituição ali, como eu já falei. E não esquecer do currículo Lattes, né? Tem que ter o currículo Lattes para você conseguir submeter um trabalho na plataforma Brasil. Tá? Então, aqui é a plataforma, né? Está ali, então, cadastrar novo currículo. Então, sempre tentar. E observar como que você vai cadastrar, anotar bem as senhas, né? Anotar os documentos que você coloca ali, porque depois é muito difícil de você recuperar. Tá? A gente tem alguns problemas aí com as pessoas que se divorciam, né? Não é simplesmente, você não consegue entrar lá e tirar o nome, não. Tá? Então, não vai fazer correndo lá com a sua identidade, com o nome que era diferente e tal, e depois se arrepender, porque fica um pouquinho complicado de fazer essas mudanças, ok? Prestar bastante atenção ali quando for preencher, então, os seus dados para o currículo Lattes. É um caminho, mas não é tão difícil, tá? Eu gosto muito, né? É uma área que eu amo de paixão, a pesquisa. Eu gosto muito, sou uma pessoa acho que muito curiosa. Eu gosto de fazer pesquisa e também gosto que as coisas comecem certas, né? Eu sempre tô com aquele lema: o que começa certo termina certo, o que começar errado vai terminar errado. Então, vamos começar pelo certo. Então, essas são, assim, as recomendações para vocês passarem uma pesquisa para o Comitê de Ética. Então, são a primeira parte para que os grupos de estudo iniciem, né, conversem entre si, definam como que vão ali fazer para submeter, qual é o projeto que querem e tudo mais, mas após essa definição do projeto, já passar pelo Comitê de Ética, tá? Estamos aí para ajudar,
né, no que for necessário, aí de ajudá-los a submeter os projetos. E não tenham vergonha de pedir ajuda, só não de madrugada, né? Marcamos horários para conversarmos, ok? Então, quem é do grupo de pesquisa aí já tem o meu contato, o e-mail e tudo mais, que aí nós conseguimos conversar, tá? E podemos aí ajudá-los na confecção dos projetos. Teremos as nossas reuniões fora dos dias das reuniões normais da rede, né? Estou falando para quem é aí da Rebraensp, aí do Núcleo Curitiba, mas mesmo para quem não é, né, e deseja fazer uma pesquisa, nós estamos aí sempre para auxiliá-los. Tá? Estou ali na Escola de Saúde Pública do Paraná, na coordenação do Centro Formador de Recursos Humanos Caetano Munhoz da Rocha, que é a divisão de ensino técnico da CESA, da Escola de Saúde Pública, que pertence à CESA. Né? Então ali vocês podem me encontrar na Escola de Saúde Pública para que nós possamos então orientar quando vocês precisam. Tem alguma dúvida em passar o trabalho pelo Comitê de Ética. Não é um bicho de 7 cabeças, gente, escrever um projeto. Se você está disposto a fazer uma pesquisa, o mínimo que você pode fazer é escrever um projeto, né? Porque outras coisas virão após isso. Tá? E uma boa escrita nos ajuda muito. Né? Tem projetos, ele não precisa estar enorme, tá? Ele não precisa ser enorme, ele pode ser sucinto, desde que ele não apresenta óbices éticos, né? Que não trave uma pesquisa por questões éticas e que ele esteja bem escrito. Né? E nós também procuramos auxiliar no que for necessário. Tá bem? Até a próxima aula, onde nós vamos então falar sobre metodologia de pesquisa.